Meu nome é Vitor e eu criei esse canal para te ajudar a lidar com o alcoolismo de quem você ama. No desenvolvimento psicológico de uma criança, todos os seres humanos passam por isso, para desenvolver a sua vida emocional, para desenvolver um sistema de crenças em relação a como o mundo deve ser e que expectativas vai ter tanto de si quanto dos outros, o sistema de valores de uma pessoa é influenciado muito também por conta do contexto que essa pessoa vai ter na familiar, desde os primeiros anos de vida, desde o seu desenvolvimento psicológico. E como é que é a família? Como é que é um contexto familiar de uma pessoa que sofre com a dependência do álcool? Geralmente, vai ser um contexto de bastante instabilidade e imprevisibilidade. Porque as reações que cada pessoa tem em relação ao álcool podem ser bastante variadas, mesmo dentro da mesma pessoa, Pode ser que tem um marido, quando ele se alcooliza, quando ele está no estado de embriaguez, ele pode algumas vezes ficar violento, outras não. Ele pode às vezes ficar mais ranzinza, outras vezes mais feliz, mais alegre, querendo brincar com os filhos. Em alguns outros momentos ele pode se afastar da casa. Então, é comum que no ambiente em que exista uma dependência ao álcool, exista uma imprevisibilidade, uma instabilidade em relação ao que acontece, em relação ao humor, E eu não digo só em relação a como a pessoa que bebe vai se comportar. Isso pode também ter uma relação muito forte também com como as pessoas ao redor na casa lidam com esse alcoolismo. Que se vamos dizer assim, o marido começou a se envolver em consumo de álcool excessivo e ele está lá com um padrão de dependência de álcool, começou a trazer prejuízos para a sua vida, inclusive no contexto familiar, está tendo muitas brigas com a esposa. Então, pode ser que, em resposta a isso tudo, a mãe, a esposa, ela acabe ou brigando muito, daí vai ser um contexto de muito conflito em casa, ou pode também se afastar demais, num contexto em que aquela situação, aquele alcoolismo não é muito discutido, ninguém conversa muito sobre isso, ninguém fala sobre as coisas que estão acontecendo, Então, muitas coisas altamente prejudiciais para o ambiente familiar vão sendo ignoradas. Ou, por exemplo, uma criança presenciar os pais tendo uma discussão muito intensa, verbal, ou até mesmo às vezes física, isso pode ser uma coisa bastante difícil para uma criança digerir emocionalmente. E assim, essa imprevisibilidade pode causar coisas bastante deletérias para a personalidade de alguém. E essa criança vai ter que lidar com isso de alguma forma. E como é que as crianças costumam lidar? Claro, existe uma variedade muito grande de como as crianças vão lidar, até porque elas não são um recipiente passivo para o que acontece com os pais. As crianças têm uma personalidade própria, elas têm um temperamento próprio e a partir disso elas vão ter respostas também muito particulares, que vão ter interferência tanto das questões pessoais da criança quanto do contexto familiar, qual foi a época de nascimento, se é o filho mais velho, se é o filho mais novo, tudo isso vai ter algum tipo de impacto que também vai estar relacionado ao temperamento dessa criança. Quais são as formas mais comuns que tem de as crianças reagirem a isso? As formas mais comuns não são necessariamente aquelas de criança ser problemática, Muita gente tem a ideia de que filho de alcoolista vai ser problemático. Essa pessoa vai começar a dar muito problema, vai começar a aprontar na escola, vai começar a fazer muito barulho, aparecer esse problema de uma forma muito clara. Essa forma de sofrimento ser expressada pela criança acontece também, mas daí a gente está falando de transtornos externalizantes, mas não são a maioria. De fato, a maioria das reações a esse sofrimento do alcoolismo na família vai ser causado de formas mais sutis. A gente tem, por exemplo, a criança responsável, Não se atenham muito aos nomes, mas mais aos padrões de comportamento, Por exemplo, a criança responsável é aquela que muito cedo desenvolve uma capacidade de resolver os problemas, de aplacar situações, porque de alguma forma ela pode ter precisado fazer isso. Por exemplo, um filho de 9 anos fazendo um jantar para uma criança de 7 anos, porque os pais acabaram brigando demais, o pai chegou embriagado, foi dormir, a mãe ficou muito irritada e saiu de casa. Então essa criança de 9 anos talvez tenha que aprender a fazer a janta para poder alimentar o seu irmão. Isso pode começar a virar um padrão meio normal, que os pais possam até se orgulhar muito dessa criança por ela estar se desenvolvendo de uma forma muito precoce. Isso não é simplesmente, necessariamente, ruim para essa criança. Claro, é uma situação adversa e as chances são de que traga realmente problemas, mas eu convido
para vocês olharem também para os dois lados, né? Essa criança vai desenvolver um pouco mais algumas habilidades que podem ser até úteis para a vida dela, mas ela vai também ter problemas por conta disso, né? Ela vai ter dificuldades por conta disso, né? Ela vai estar desenvolvendo algumas habilidades fora da média dos seus pares, então ela talvez já tenha também alguma diferença dos seus pares, né? Pode ser que isso cause algum tipo até de dificuldade de convívio com outras pessoas da sua mesma idade, né? Então, mas por outro lado, ela pode parecer uma criança que não dá trabalho, né? Uma criança muito responsável, uma criança que sempre dá conta de resolver tudo. Outra forma seria a seguinte: tem crianças que são aquelas conformadas, né? Com criança que geralmente não é o filho mais velho, né? É muito comum que não seja o mais velho, então ele não sente aquela necessidade por resolver tudo, por resolver todas as situações, e ela acaba se conformando com tudo, né? Ela deixa de expressar os incômodos que ela tem com as situações. Por exemplo, uma criança pode dizer assim: olha, tudo bem que esse ano no Natal eu não recebi presentes, não tem problema isso. A criança pode começar a falar isso, por exemplo, para a mãe, né? Porque ela sabe que se ela falar para a mãe ou para o pai que tem problema, que ela sofreu com aquilo, a resposta dos pais vai ser muito agressiva, de repente. Então ela começa a desenvolver um padrão de ser muito conformada. Uma pessoa que não reclama muito, uma pessoa que parece que está tudo bem com ela, que sempre está satisfeita com as coisas, mas de algum lado também ela fica meio afastada, meio alienada do convívio familiar. Outro padrão seria o seguinte: a criança ser muito conselheira, né? Tem o padrão da criança conselheira, que é uma criança que é bastante sensível às necessidades dos outros, e ela está sempre acalmando um ao outro. Parece que não tem problema nenhum com essa criança. Ela sempre está ali para resolver as mágoas dos pais, né? Para tentar acalmar alguém que estiver mal. Ela está ali para acalmar o irmão que está chorando. Ela parece que não tem necessidade nenhuma, essa criança. Ela está sempre acalmando alguém, sempre aconselhando, sempre cuidando de alguém. Então essa criança também vai parecer que não tem muitas necessidades. Vai parecer que não está sofrendo emocionalmente, vai parecer que por fora, na casa, quem olha a casa de fora, esses três padrões, a da responsável, criança conformada e a criança conselheira, né? Elas vão dar a impressão, vão mascarar, fazendo parecer com que essa família não seja muito problemática, parecendo que a vida familiar não tenha tantas irregularidades assim, e às custas de passar a não falar sobre o que estão sentindo, não expressar os seus sentimentos e até de alguma forma se afastando das próprias necessidades emocionais. O que isso pode causar? Isso pode causar uma rigidez muito grande na vida adulta, uma dificuldade de confiar nas outras pessoas, uma dificuldade de vivenciar os próprios sentimentos de uma forma saudável. Porque é muito importante no nosso desenvolvimento emocional que a gente possa ter uma qualidade saudável de lidar com as emoções, né? E que a gente possa vivenciar as emoções como genuínas, como justas, e que a gente possa sentir que é seguro expressar essas emoções num ambiente de confiança. Então, se a criança, desde pequena, ela viveu num ambiente em que não era seguro expor as próprias necessidades, expor as próprias emoções, isso vai criando um contexto muito deletério para a sua saúde emocional na vida adulta, em que vai ser difícil para essa pessoa conseguir se relacionar de uma forma mais saudável, porque vai ser difícil para ela se comunicar de uma forma mais efetiva, pode ser que seja difícil para essa pessoa calcular quais são os limites do que é aceitável, do que não é aceitável no relacionamento, né? E nós temos ainda mais um tipo de reação infantil, que eu falei até um pouco no começo, que é aquela criança externalizante, né? Que é aquela que mostra o problema, né? Ela é revoltada, ela apronta, ela causa vários problemas, ela tem vários problemas de comportamento, né, na escola, bagunça demais, briga. E essa criança, ela muitas vezes recebe mais atenção, porque ela está de alguma forma mostrando que existe algum problema. Só que ela muitas vezes ela desvia o problema da casa, né? Ela, por ser a criança problemática, vamos dizer assim, ela acaba, quando alguém vai dar atenção, ou, por exemplo, quando chega uma dessas crianças na escola ou até num tratamento, ela acaba chamando tanto atenção que ela desvia o foco para a situação familiar, né? Como se ela é o problema da casa, e ninguém consegue, e fica um pouco mais difícil para identificar que o problema da casa talvez seja um pouco mais amplo, um pouco mais complexo, que envolva também um problema de alcoolismo nessa família, né? Então é muito comum ver crianças que são tratadas individualmente e que os pais não têm disponibilidade, ou de alguma forma ninguém se atentou para o fato
de que pode existir uma dinâmica de relacionamento que está sendo muito doente nessa família, né? Que está tendo uma dinâmica problemática. Porque, de alguma forma, nas famílias que têm alcoolismo, existem algumas regras que são problemáticas. Por exemplo, numa família com alcoolismo, a regra de uma família normal, a ideia seria a seguinte, que é seguro que todos falem os seus sentimentos e que todos escutem os sentimentos uns dos outros. E que, por exemplo, não é permitido bater. Numa família com alcoolismo, talvez essa regra seja diferente, que seja a seguinte, que o importante é que os roxos não apareçam e que ninguém fale sobre o que está acontecendo em casa, que ninguém fale sobre o que está sentindo, porque o importante é que tudo pareça normal. E podem acontecer algumas outras incoerências, como por exemplo, vamos dizer assim que o filho não quer jogar futebol e o pai quer que ele seja um jogador de futebol. Então o pai fica bravo com esse filho, dizendo, olha, você tem que jogar futebol. E quando o filho vai reclamar, o pai e a mãe podem dizer para o filho, olha meu filho, vai jogar futebol, não irrita o seu pai, não incomoda o seu pai. Então, nessa situação, ao invés das pessoas da família olharem e pensarem, poxa, essa criança não é obrigada a jogar futebol. O que vai ser dito vai ser o contrário, vai ser o seguinte, olha, essa criança não está querendo agradar o pai dela. Essa criança não está querendo agradar o pai dela. Então é como se a criança fosse de alguma forma responsável por não causar nenhum problema, por não desconfortar os pais em nenhuma medida, que a criança não pode irritar os pais, que ela não pode deixar os pais insatisfeitos, mesmo se as demandas forem injustas, porque a regra fica a seguinte, não falar, não sentir e não confiar. Então ninguém fala nada para ninguém, ninguém sente nada, ninguém se permite sentir as coisas e ninguém se permite confiar uns nos outros. Esse ambiente familiar tóxico, causado não só pelo consumo de álcool de uma pessoa, mas pela reação com a qual os outros integrantes adultos da família lidam com essa situação, vai determinar um ambiente familiar tóxico emocionalmente. Então, a parte psicológica da dependência ao álcool vai também sendo transmitida de geração em geração. Então, quando me perguntam assim, Vitor, o alcoolismo passa de pai para filho? Ele passa. Agora, ele não passa só do pai que bebe, ele passa dos pais ou dos adultos que não bebem também, por causa da dinâmica que se cria em casa e que não é responsabilidade exclusiva só da pessoa que está bebendo. A responsabilidade é dos adultos que estão próximos. Como esses adultos lidam com sentimentos em casa? Quais são as regras dessa casa? Não só as regras explícitas, mas as implícitas. É possível que nessa casa as pessoas sintam os seus próprios sentimentos? Ou isso magoa alguém? Ou não é possível falar dos próprios sentimentos em casa? É possível com que as crianças possam expressar aquilo que elas querem, sem ser humilhadas, ou subjugadas, ou punidas por expressar os sentimentos e pensamentos que elas têm? Porque esse clima familiar vai levando a um desenvolvimento psicológico que pode ser doente. E o sofrimento emocional, a dificuldade de relacionamento com as outras pessoas, todo esse contexto vai aumentar a quantidade, vai aumentar a frequência de alcoolismo, de depressão, de ansiedade e de qualquer outro transtorno mental. Um nível de insatisfação com a vida ruim, porque são coisas muito importantes da vida de uma pessoa que vão estar sendo comprometidas, não só pelo alcoolismo, mas pelas dinâmicas doentes que isso causa. É um ambiente muito opressor, é um ambiente que realmente essas crianças vão se desenvolvendo de uma forma que é a melhor possível. Elas vão tentando, e na maioria elas fazem esforços que mantêm as coisas aparentemente boas, só que às custas de anularem algumas necessidades próprias. Só que na vida adulta, conforme a pessoa já vai tendo outros contextos, em que ela pode escolher com quem ela vai se relacionar, ela pode escolher que tipo de vida ela quer ter, isso pode deixar algumas sequelas de rigidez emocional. Esse tema ainda vai ser muito abordado aqui no canal, porque é um tema muito importante e muitas pessoas me perguntam a respeito dele. Então, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo. Se quiser sugerir ou fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!